Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vamos estar falando sobre um problema que muita gente sofre com isso, que é o complexo de inferioridade, que faz a nossa autoestima ficar lá embaixo. Então, vamos saber como encontrar o nosso valor. Complexo de inferioridade pode ser definido como aquele sentimento de não estar à altura dos padrões sociais. Está diretamente relacionado a uma dúvida constante e incerteza sobre si mesmo, além de falta de autoestima. O complexo de inferioridade geralmente é inconsciente. Acredita-se que ele leva indivíduos afetados a compensar demais, resultando em realizações espetaculares ou em comportamentos sociais exagerados. Quantas vezes na sua vida você se sentiu inferior aos demais? Quantas vezes se sentiu menos importante que as pessoas por conta de suas próprias habilidades, intelecto e aparência? É assim que o complexo de inferioridade se alastra. Sentir-se inferior é comum em determinadas situações. Por exemplo, quando conhecemos pessoas que aparentemente têm mais conhecimento e habilidades para desempenhar funções que nós ainda não conseguimos, a vida dessas pessoas parece ser perfeita, conquistam tudo o que desejam, são queridas por todos e reconhecidas onde quer que vão. Mas será que é isso mesmo? Ou essas conclusões são criadas por nós? Ninguém tem a vida perfeita, simplesmente porque o perfeito é irreal e impossível. Na verdade, essas pessoas de talentos naturais apenas sabem quem são e como utilizar suas qualidades da melhor forma. Todos podemos aprender a fazê-lo assim, que aprendemos a valorizar os nossos traços positivos. Para isso, é importante investigarmos energia em nosso autoconhecimento. O complexo de inferioridade, porém, não permite a chegada dessa conclusão. A pessoa que sempre se sente menos desenvolve hábitos extremamente tóxicos, como autossabotagem e autoanulação. Ela não consegue ver além dos próprios problemas, defeitos e fracassos. Então vamos lá, pessoal. Esse complexo, o que ele é? É um comportamento desenvolvido por pessoas com baixa autoestima, com algum transtorno mental ou que passaram por situações ruins recentemente. Ele surge do sentimento de extrema desvalorização do ser. A pessoa pode começar a cultivá-lo ainda quando criança ou adolescente, se apegando a ocasiões em que foi criticada, rejeitada, sofreu bullying ou se sentiu pressionada para agir de determinada maneira. Assim, desenvolve uma opinião negativa e também irreal sobre si mesmo. Porém, para uma vida adulta saudável e feliz, essas ideias equivocadas precisam ser combatidas. É crucial compreender nossas próprias crenças limitantes para tirarmos maior proveito da vida. Caso contrário, por onde passar o indivíduo com traços do complexo se sentirá inferior aos demais, sabotando oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Características do complexo de inferioridade. Quem tem complexo de inferioridade apresenta condutas e pensamentos semelhantes. Se você acredita que está sofrendo ou desenvolvendo esse complexo, fique atento aos seus pensamentos e sentimentos. Comparação constante. A pessoa é incapaz de fazer qualquer coisa sem comparar seus métodos e resultados com o de outras pessoas que considera terem mais sucesso. Em vez de vê-las como inspiração, a pessoa idealiza o que o outro faz como correto e se repreende por ter ideias diferentes.
Alta sensibilidade. Aquele que se sente inferior é ultrassensível a críticas e comentários alheios, sentindo-se imediatamente mal ao recebê-los. Mesmo quando se trata de uma brincadeira, ele leva para o pessoal. Falta de autoestima. A incapacidade de reconhecer suas qualidades torna a pessoa infeliz. Ela começa a acreditar que não tem nada de bom para oferecer ao mundo, mesmo que já tenha recebido elogios e reconhecimentos. Quando o problema está relacionado à aparência, a pessoa pode compulsivamente buscar maneiras de melhorar o que não lhe agrada em seu corpo. Procedimentos estéticos se tornam uma prática comum. Ausência de amor próprio. A pessoa não consegue se amar ou sentir-se amada. Embora amigos e familiares digam o contrário, ela apenas acredita em suas próprias convicções. Como consequência, desenvolve diversos hábitos negativos, podendo até se tornar autodestrutivos, à procura do alívio do sentimento de vazio. Por mais que você tenha ouvido coisas ruins sobre você no passado, não acredite em todas elas. Há críticas que podemos utilizar com muito prazer para o bem do nosso desenvolvimento pessoal, mas há outras que servem apenas para nos magoar. Precisamos usar a nossa inteligência emocional para distinguir uma da outra. O caminho para sentir-se bem consigo mesmo é mudar a perspectiva, passar a ver o lado bom da vida em vez de focar apenas no negativo. Além disso, aprender a lidar com nossas frustrações e fracassos, os quais são parte intrínseca da vivência de todo ser humano. E também reconhecer que temos aspectos maravilhosos, os quais às vezes precisam de um empurrãozinho para sair da caixa onde prendemos por tantos anos. 4 formas de lidar com complexos de inferioridade e de que seu problema. Por que você se sente tão inferior? O que incomoda em você mesmo? Como seria o cenário perfeito para você? Encontre as respostas para essas perguntas e identifique padrões e tendências de comportamento e pensamento. Muitas de nossas neuras e condutas são resultantes de acontecimentos do passado. O complexo de inferioridade não é diferente. Revise-te ou em busca do causador da rejeição, do medo, da falta de confiança, da insegurança. Assim você poderá trabalhar em meios de resignificar essas experiências. Quando o passado tem muito controle sobre nós, agimos à espera do retorno dos episódios que nos perturbaram. É apenas com a compreensão de que não devemos nos armar contra algo que ficou para trás que conseguimos nos distanciar do passado. Se você teme a rejeição, a incompreensão e o bullying, porque já passou por essas experiências, procure entender que o presente e o futuro podem ser diferentes. Compreenda que é possível falhar. Se você cometeu um erro ou falhou, o máximo que pode acontecer é justamente isso. Já pensou se as grandes mentes da humanidade tivessem medo de errar? Particularmente, gosto muito da história de vida do Thomas Edison, um dos maiores inventores da história e criador da lâmpada elétrica. Edison teve mais de 700 tentativas frustradas até chegar na solução que usamos nos dias atuais. Um dia, um dos seus auxiliares, desanimado com tantos fracassos, sugeriu a Edison que desistisse de futuras tentativas, porque depois de 700 tentativas não havia avançado só um passo, ao que ele respondeu: "O quê? Não avançamos só um passo? Avançamos 700 passos rumo ao êxito final.
Sabemos de 700 coisas que não deram certo. Estamos para além de 700 ilusões que mantínhamos anos atrás e que hoje não nos iludem mais. E a isso você chama perda de tempo? Isso Thomas Edison falou. Portanto, se você tentou realizar alguma tarefa e falhou, tente novamente até atingir o sucesso. Sem dúvidas, você conseguirá conquistá-lo com perseverança, excluindo a cobrança para ser perfeito ou melhor ou igual aos demais. A fórmula para viver bem de outra pessoa pode ser maravilhosa para ela e horrível para você. Comparações então acabam se tornando sem sentido. Entenda que você é o bastante. Se você se sente menos que os outros por conta de suas atitudes, valores, jeito de ser, aparência ou qualquer outra característica particular, lembre-se daquele conselho de mãe: ninguém é melhor do que ninguém. A rejeição deixa marcas profundas em nossa personalidade. Reviver as memórias dolorosas dia após dia, como se fosse uma punição por ser diferente, não é a melhor maneira de lidar com as sequelas deixadas por elas. Pare de ouvir a voz em sua mente que concorda com as pessoas que lhe causaram mal. Você é o suficiente. E se não acreditar que é, você pode se renovar até atingir o ideal em sua cabeça. Quando a insegurança aparecer, lembre-se que você tem total capacidade para combatê-la. Siga em frente mesmo com medo e dúvidas. Enfrente os seus medos. Pessoas com complexo de inferioridade escondem a sua vulnerabilidade para transmitir uma imagem que julgam ser a mais apropriada. Porém, o que mais nos desafia também nos ajuda a crescer. A partir do momento em que você abraçar o que não gosta em si, a vida deixará de ser assustadora. Isso porque passamos a conviver melhor conosco quando transformamos nossas falhas em aprendizado e alavanca para o amadurecimento. Se você sente um desejo extraordinário de agradar o próximo para ser aceito, tente não fazê-lo. Aos poucos vai dizendo não. O mesmo vale para quem se esquiva de interações sociais. Busque compartilhar um pouco mais sobre você, ouvir mais ou apenas estar lá, seja em silêncio ou não. O importante é se colocar de forma ativa naquela situação que provoca medo. Uma ferramenta que pode ser espetacular nesse sentido é a psicoterapia. Um psicólogo pode ajudar muito a olhar para dentro de si, trabalhar medos, se desafiar e avançar em busca de uma versão melhor. Sou suspeita para falar de terapia, mas depois de 7 anos colhendo frutos do processo, posso dizer que é o melhor investimento que faço para combater meus medos e angústias, diz a pessoa aqui do texto. É apenas com o enfrentamento do seu ritmo e na maneira de que você fique mais confortável que você conseguirá modificar comportamentos. Além disso, com um pouco de reflexão, conseguirá perceber que a realidade não é tão ruim e que você é muito mais capaz do que você pensou. Pois é, pessoal, o complexo de inferioridade, para mim, é a mesma coisa de baixa autoestima, sabe? Porque a gente às vezes quer ter o corpo padrão do que tá sendo visto na mídia, né? Em filme, em televisão, esse tipo de coisa. A gente sempre quer ser uma coisa que não tem necessidade de ser, porque você às vezes já é daquela maneira. Eu me lembro quando eu era mais jovem que eu tinha um corpo lindo, eu tinha um cabelo lindo, eu era toda linda. E eu me achava horrível, entende? Então, tipo, às vezes é bullying também que a pessoa sofre, tem várias coisas que podem ocasionar isso.
mas a gente tem que focar uma coisa: nós somos únicos, a gente não precisa tentar se espelhar em alguém para ser aceito. Falou, pessoal? Tchau, tchau.